Olá, pessoa lindíssima, mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Que prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E claro, que prazer também extraordinário poder falar da New Dental Care, uma linha de vanguarda completamente à frente do tempo que traz tudo do bom e do melhor na quantidade exata para cuidar da sua saúde bucal. Dito isso, não posso também esquecer de falar que, olha só aqui em cima, aproveita o nosso cupom de desconto INOVAPOD10 e vem fazer parte dessa linha excepcional que é a New Dental Care. Hoje nós vamos falar sobre algo fantástico. Estou assim, super feliz por conversar sobre esse assunto. Então a gente vai conversar hoje com um professor extraordinário sobre a gênese de uma patente. Como que, através da ciência, a gente pode ter e desenvolver poderosos insights de cunho científico e transformar essas grandes ideias em verdadeiros produtos que vão facilitar a vida das pessoas nessa trajetória linda que é a ciência. Então, o programa de hoje, ele está com um escopo bem direcionado mesmo para a área da saúde e particularmente a área da imunologia, com muita ciência, com muita inovação, porque hoje vocês vão ter o prazer de conhecer o criador de uma grande patente, professor Paulo. Que orgulho tê-lo aqui no programa, muito, muito feliz e muito grata por aceitar o convite de estar aqui no Inova Podcast conversando sobre esse assunto. Obrigado, Milene. A honra é toda minha, né? É um prazer sempre estar aqui, né, participando. E é um motivo de muito orgulho, né? Você conseguir elaborar um invento, né? E que esse invento ali vai conseguir melhorar de alguma forma um processo científico, né? Em relação à pesquisa e inovação. E imunologia não é uma coisa qualquer, né? A gente bem sabe, né, Milene? Meu Deus do céu, imunologia é uma seara que a gente tem que ser guerreiro para chegar até o final. Assim, é muito admirável mesmo o nível de inteligência, porque para se chegar a um equipamento dessa qualidade, talvez quem não conheça, quem não viva o dia a dia de um ambiente científico dentro de um laboratório, não tenha a verdadeira noção da dificuldade, e vou começar pelo simples, de padronizar uma técnica. Imagine responder às hipóteses, né? Você tem uma resposta favorável às suas perguntas iniciais. Então, eu acho que o que você inventou, juntamente com toda uma equipe, é algo realmente extraordinário. E eu quero que você compreenda a grandeza dessa grande descoberta que está aí agora, disponibilizada para quem quiser fazer parte do ramo da pesquisa. Vou começar por esse ponto. Sim, sim. Quando eu te conheci, já tem bastante tempo, que foi lá na Baiana, Sim. Eu achava até que você fazia biologia. Você lembra dessa história? Você falou isso para mim uma vez. No dia que eu descobri que você era meu colega de profissão, eu disse, sério? Por que eu tinha essa visão? Porque eu sempre te vi completamente envolvido pelos laboratórios, pela área da pesquisa, né? Então, o seu dia a dia era vivenciado dentro de laboratório e numa área muito complexa, de alta complexidade, em relação até a se compreender de uma maneira profunda, que é a imunologia. Exatamente, e assim, dentro do nosso grupo de pesquisa, né, e dentro ali das instituições, né, da Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz o meu mestrado, doutorado e estágio de pós-doutoramento, né, então, com a participação também, né, agregando muito em relação ao UFES, né, participei também, contribuí, né, colaborei com o NUPIM, lá, né, juntamente com a professora
Soraya. E aqui, particularmente, né, quero mandar um abraço, né, e agradecer, né, porque ela também fez parte, ela é uma inventora também aqui, né, desse equipamento, que a gente vai falar mais sobre ele mais adiante. Então, a gente praticamente mora no laboratório, né, nesse período. Exatamente. É por isso que eu tinha aquela visão, não, ele é pesquisador, cientista o tempo todo e tal. E foi uma surpresa para mim no dia que eu descobri que você era meu colega de profissão, que eu te enxergava sempre um cientista, né? Com milhões de trabalhos publicados e tal, e aquela vivência de laboratório na veia mesmo, né? No dia a dia. Isso. É porque, assim, eu acho que em várias áreas onde a gente acaba se interessando por aqueles conteúdos, né? A gente acaba se dedicando mais, fazendo aquilo com amor mesmo, né? Que acho que falta muito isso em algumas pessoas, né? Fazer a sua atividade com amor, com seriedade, né? Gostando ali do que faz. E foi uma época, né? Essa época toda de pesquisa, até hoje, né? Quem é pesquisador nunca deixa de ser pesquisador. Sempre tem uma pesquisa ali, outra pesquisa cá, então a gente nunca deixa, né? A curiosidade está sempre ali, que a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Desse motor tão importante que é a curiosidade, né? E aí, dentro desse contexto, né? Eu consegui me dedicar muito a esses trabalhos de pesquisa, né, na universidade. Vamos começar pelo básico, para que as pessoas consigam compreender a profundidade dessa sua paixão pela pesquisa, até a gente chegar na patente, né? Mas de onde veio esse encantamento pela área da pesquisa, pela ciência nua e crua do laboratório? Eu sempre fui muito curioso, né? Desde a graduação, gostava muito da biologia, me interessava por outras áreas também. E eu acho que isso é importante. A gente vai falar sobre isso, que é ter essa visão mais interdisciplinar, essa visão mais ampla, né, para que a gente agregue esses conhecimentos e produza algo ali relevante, né? Então, veio desse trabalho árduo, né? E nesses trabalhos árduos, a gente encontra na nossa frente vários desafios e vários problemas, né? E a superação desses problemas, a superação desses desafios é que vai estimular a nossa criatividade para que a gente invente algo que vá facilitar. Vamos transformar ali aquele limão numa limonada, né? Então, é a paixão mesmo, né? Tem coisas que não dá para explicar. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver. Você falou das invenções que facilitam a vida dos outros. Isso. Agora, recentemente mesmo, eu tive fora fazendo um curso e um dos professores, ele falou algo que para mim foi muito importante. Quem não gosta do ChatGPT ou de qualquer outra modalidade de inteligência artificial que facilite a nossa vida, né? Sim. Mas tem uma coisa muito importante. Massa, não tem que não use hoje, compreender isso plenamente, e nem deve, né? Porque é uma evolução dos tempos. É uma ferramenta. É uma ferramenta importante. Mas a criatividade é algo muito inerente ao ser humano. Isso. Né? E quando a gente consegue juntar, que foi o que vocês fizeram, que isso para mim é de uma inteligência absurda, porque vocês conseguiram, a partir de uma dificuldade, já tinha todo um conhecimento construído de base, tinha uma dificuldade, tinha um problema, mas vem a criatividade, parece que ela dá aquele boom ali, né? Opa! Encontra a saída. Como é essa emoção, né, de ter descoberto, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre ele, mas de um insight importante, um processo criativo, que para mim criatividade é a inteligência em ação, é pura inteligência, né? Como foi a emoção para vocês, quando descobriram isso? Vou começar bem pela emoção. Então, assim, foi bem importante mesmo, né? Porque o motor disso tudo foi o problema ali. Então, era difícil observar, visualizar aquela fração de células que a gente precisava separar manualmente, né? Lá, com o uso de pipetas.
e a gente precisava de algo que facilitasse essa visualização, para que o processo se tornasse mais rápido, mais eficiente, né? E aí veio essa ideia, opa, né? Aí a gente faz algumas analogias de outras áreas. Aí eu vim lá da odonto. A odonto tem um negatoscópio, por exemplo, onde emite uma luz, a gente consegue observar melhor ali aquela radiografia, né? E será que uma luz ali, então a luz, será que uma fonte luminosa em algum espectro da luz visível, incidindo naquele tubo, será que ali poderia melhorar essa visualização dessas células? Aí eu vou fazer a pergunta, às vezes eu esqueço que tem pessoas que não são, me perdoem, pessoa empolgada com essas coisas, mas vamos lá, vou voltar bem mais para o início ainda, né, para que as pessoas consigam nos entender melhor. O que é vou voltar bem para a base, tá? Sim. Vou colocar algumas coisas, vai pegar tudo e Uhum. elabora a sua resposta. Sim, sim. Preciso, para que todo mundo compreenda de maneira mais adequada, o que é a imunologia, Sim. como é que se trabalha com células ou Uhum. com anticorpos, com, né, assim, Sim. as questões de ordem da imunologia e quais são as grandes dificuldades de se trabalhar em laboratório nesta área. Então, Sim. Bom, essa é a primeira parte da pergunta. então, assim, respondendo a uma pergunta muito importante, né, para que a gente contextualize. E, assim, desde o meu mestrado que eu trabalho com cultura de células, ou seja, a gente trabalha de forma in vitro, ali no laboratório, né, com células humanas, que foi o meu caso, e a gente, para trabalhar com essas células, a gente precisaria separar essas células, né, para fazê-las crescerem in vitro. Então, qual era a fonte dessas células? A gente fazia uma coleta de sangue no paciente, né, coletava o sangue do paciente, e aí centrifugava esse sangue, tá, numa centrífuga refrigerada, e aí a gente usava um produto que a gente tem em laboratório, que é o Ficol, tá? É um polímero lá, um açúcar. E aí a gente conseguia separar as frações através dessa centrifugação, né? Misturado com sangue misturado a esse Ficol. E aí o que é que a gente obtinha? No fundo do tubo, né? Eu trouxe até uns tubinhos aqui, né? No fundo do tubo centrifugado ficavam as hemácias, né? As células maiores, tá? A gente tinha o Ficol misturado, né, o plasma, a fração líquida do sangue, e numa área central, mais ou menos, aqui, né, a gente tinha essa fração de células mononucleares, que era as células do nosso interesse. E aí a gente precisava cultivar essas células, fazer essas células crescerem em determinadas condições, né, e estímulos, que a gente trabalhava com em relação à bactéria Porphyromonas gingivalis, né? Então, componentes dessa bactéria eram utilizados para que a gente verificasse o que é que essa célula iria ali produzir sob estímulo desses componentes bacterianos. E aí a gente, né, precisava essa etapa anterior, que era fazer esse isolamento das células mononucleares. Aí que era a grande dificuldade, né? Era difícil porque a centrífuga, ela era refrigerada, então ficava assim meio que o tubo um pouco embaçado, né, da gente enxergar assim rapidamente. E a luminosidade também, que a gente fazia isso numa câmara de fluxo. Então, para impedir, né, contaminação e tudo. Sim, Então era um ambiente lá, né, mais difícil da gente conseguir a fonte luminosa para enxergar bem. Era meio complicadinho, tinha que posicionar o tubo, né? E nesse equipamento que a gente pensou, esse equipamento ele poderia ser, né, desinfetado, só as partes que ficariam em contato com o tubo, então não teria nada, né, em contato assim, direto com os fluidos, né? E aí, essa fonte luminosa gerada aqui pelo Quer equipamento, mostrar? eu trouxe aqui um exemplo, né? Aqui não está aceso, tá? Mas a fonte luminosa, ela vai ser gerada dentro dessa câmara, e aí a gente, através, né, de validação e tal, a gente observou que o espectro da luz azul, para
o que a gente está trabalhando, né, com os plasmas, sangue e tal, seria a melhor cor, né, vamos chamar assim, a melhor cor ali, que ao incidir no tubo, iria melhorar o contraste dessa fração e a gente conseguiria visualizar de uma forma mais fácil para chegar lá com a pipeta, né, abrir o tubo, chegar lá com a ponteira, pegar somente aquela fraçãozinha lá, que é um anelzinho fininho de células mononucleares. Muito delicado ali. É. E tem essa delicadeza que a gente podia, até no manuseio, se a gente não tivesse esse equipamento, a gente pegava, às vezes misturava, sem querer, Exatamente. né? Às vezes saía do lugar, assim, dificultava muito. Muito minucioso. Exato. E aqui você vai ter o seu tubo ali estabilizado. E como é que chega nesta ideia? Como é que vem? Me conta como foi esse dia. Então, aí, né, tinha esse problema, aí eu pensei nessa questão da fonte luminosa, né? E aí a gente, eu sou muito curioso, né? Eu gosto muito da parte de informática, né? Também de várias áreas assim que eu sou curioso, né? Acho que a curiosidade também Não é todo cientista, né? facilita, facilita Pois é. esses processos, né? Dessa visão um pouquinho mais ampla mesmo. E aí eu aprendi a mexer, a usar, né? Um software de CAD, né? Que é o nome do software, ele é o Inventor, né? Que aí você fazia lá, né? Eu instruía materiais e tal. E aí eu comecei a pesquisar perfis de alumínio, Sim. né? Que eu poderia usar, que existem disponíveis no mercado, cortar, pedir solicitei um serviço para que cortasse no tamanho que eu tinha já desenhado tudo digitalmente primeiro. Eu já tinha feito isso tudo digital. Você fez tudo isso antes? Digital antes, né? Tudo modelado, vamos dizer assim, né? Eu modelei tudo antes. E aí, eu solicitei depois, né, com as medidas já todas certinhas, que fosse cortado tudo no tamanho correto, né? E aí fui procurar uma fonte luminosa, uma luzinha ali, né, para colocar aqui dentro, tá? Como é que você chega no azul? Então, tem umas lâmpadazinhas que você controla até com um controlezinho remoto mesmo. E você acha até em sites, né, que vende importados, é coisa simples, não nada complicado não. E aí você seleciona a cor que você quer. Ah, você foi testando. Eu fui testando a intensidade e a cor. Ah. Então teve toda essa validação para ver qual era aquele comprimento de onda, né, na faixa de luz visível, que a gente poderia identificar o que geraria o melhor contraste ali em relação àquela visualização, né, tanto em intensidade quanto em cor. Gente, eu não sei se você está tendo noção da profundidade do que a gente está falando aqui, porque é realmente um grande evento que vai facilitar muito a vida de inúmeros pesquisadores. E essas pesquisas de boa qualidade, elas retornam para a sociedade, beneficiando muitas pessoas a partir dali. Não é verdade? Com certeza. Cara, isso é muito fantástico. Exatamente. Eu ia fazer uma pergunta que agora Sim, a criatividade, você considera ela um fator crucial associado para que o invento, né, Sim, pudesse sim. acontecer? Sim, sim. Eu acho que é aquela coisa que a gente sempre ouve falar, né? Pensar fora da caixinha, pensar fora da caixinha. E às vezes eu acho que o pesquisador ele tem que ousar, né? Tanto é que a gente tem bons pesquisadores aqui no Brasil particularmente, que trabalham bem com a pesquisa básica, mas que não desenvolvem um produto ou inovação a partir daí, né? Então acho que a gente vai comentar um pouquinho mais, acredito, sobre isso, que falta esses estímulos mesmo, né, Eu ia perguntar isso agora, você já pode ir por essa linha. que falta esse estímulo para o pesquisador, né, estímulo financeiro. A gente acaba tendo que, às vezes, tirar o orçamento ali para fazer aquela coisa do próprio bolso, né? Então, falta mais esse incentivo mesmo, né, financeiro, falta Tem empresas que já procuraram vocês, o Nupim? Qual é o grupo todo? A Nupim, o Nupim, você... o EFES, eu e professora Soraya Trindade.
Então, são duas instituições grandes, que é o NUPIM e a É UEF, o núcleo dentro da UEF, um né? núcleo interno. Assim, uma empresa, Sim. né, que tenha a vontade de investir na produção de ciência, no desenvolvimento do equipamento, ou em aumentar a disponibilidade desse equipamento para outros centros de pesquisa. Como é que essas empresas entrariam em Então, contato até a com própria vocês? instituição, ela poderia ajudar mais nessa, que eu falo a UFES, por exemplo, né, que faz parte, é a primeira patente de invenção da UFES. Foi a A primeira? primeira patente de invenção da UFES. Para você ver que Caramba! falta esse estímulo, né? Falta esse estímulo para o pesquisador. Olha, Então, você está transformando ciência em produto, você está transformando ciência em serviço, você está levando para a sociedade, né, uma inovação que pode facilitar a vida, mudar processos, diminuir tempo. é. E Né? outra, sair daquele ambiente restritamente acadêmico Exato, e extrapolar, né, extramuros, exatamente. disponibilizar ciência e tecnologia em larga escala, que só vai trazer benefício para a sociedade onde está inserida. Você não quer deixar um número de contato, ou um e-mail, ou até, se for o caso, no final Pronto, do no programa, final não eu é? Né? Porque, assim, deixo. se você que está aí nos assistindo é uma empresa preocupada com ciência e tecnologia, que compreende as nuances importantes que vivemos no nosso território e gostaria de investir para tornar esse produto em larga escala, né, sendo distribuído Isso, para nos outros centros de laboratórios. estudo, outros laboratórios. Inclusive, até algum processo que você tem ali frações diferentes ali de um líquido que você usaria para teria alguma dificuldade para separar aquele líquido ou aquela fração numa indústria química, por Pois é. exemplo. Então você pode expandir a coisa, Vou né? perguntar então de uma maneira. Eu acho que quando a gente tem um certo conhecimento da área, a gente talvez não pense e vá aprofundando as perguntas por um caminho e não pergunta o básico. Então, para que facilite mais ainda realmente a compreensão de quem nos assiste, que não é da área da saúde, pergunta básica, indicações desse produto, desse equipamento. Bom, então qualquer processo bioquímico, né, qualquer processo químico, qualquer processo biológico que você tenha que separar ali frações diferentes em um líquido, né, que você tenha densidades ali diferentes, por exemplo, que você tenha fases diferentes e você precisa separar ali determinada fração visualmente. Quais são os métodos, quais são as facilidades para se realizar isso através do equipamento? Bom, então, como a gente, no caso, relacionado a essa separação de células Sim. mononucleares de sangue periférico, como a gente vai ter uma facilidade melhor para visualizar essa nuvenzinha ali de células, né, que é algo bem ali pequenininho, que a gente não consegue ver tão bem sem o auxílio desse equipamento, você pode utilizar ali, né, para separar de forma mais fácil, porque melhora o contraste. Eu ia perguntar facilidade, mas você já respondeu. Melhora o contraste, você vê mais facilmente, então você vai ganhar tempo, né? Você vai manipular menos aqui, você não vai ficar com o tubo toda hora mexendo, vai estabilizar mais, vai ser mais fácil de fazer a higienização, a desinfecção. Então, Que é algo também crucial, né? exato, principalmente Para quando a o gente processo. trabalha com células que não quer que tenha uma contaminação ali, né? Quanto menos manipular, sim. Melhor, né? Menos as células sofrem. Exato. Elas têm que estar Perfeito, impecáveis ali no final das contas, perfeito. né? Elas precisam crescer ali em nosso ambiente, né? Que a gente vai. Pois é. E que já é um processo sofrido para a célula passar por tudo isso. E que também o tempo é nosso inimigo. Isso. Porque a gente faz a coleta do sangue do paciente, pode demorar tanto tempo com esse sangue ali, né? Para que as células estejam viáveis, a gente tem um tempo ali limitado. Então, se você facilita esse processo, você vai diminuir o tempo, vai ficar tudo mais simples e mais fácil. Então, veja que a ideia não é uma ideia complicada. Essa ideia é uma ideia simples, né? Assim, então, o que é que eu gostaria de falar, né? Para que encorajasse o pesquisador também nesse aspecto, que
Porque até pensei isso, ó, uma ideia simples, será que eu posso patentear? Será que eu posso tornar isso? Não, você pode sim, as ideias simples também, né, são patenteáveis e você deve fazer isso. A gente tem que estimular mais essa visão mesmo, né, de inovação e de propriedade intelectual. Pois é. Ou, de propriedade industrial, né? Industrial. Pois é. Como que esse equipamento impacta nas pesquisas se ele conseguir ser distribuído em larga escala? Então, Nas pesquisas dessa ordem. isso existem métodos automáticos que são extremamente mais dispendiosos, né? Então, aqui é um processo mais simples, mais manual, né, que diversos grupos de pesquisa que trabalham com células, que precisam fazer essa separação, podem estar usando, né, em várias universidades, várias instituições, né? Então, acho que é algo que foi feito para facilitar. A vida de todos, né? Vocês do Unupim, o EFES, enfim, mandou produzir quantos? Não, a gente só tem um protótipo, né? Já tem Esse esse negócio tem que equipamento. crescer aí. E agora com a facilidade que a gente tem, né, de novos softwares, para gerar até com impressão 3D, eu tenho trabalhado muito com impressão Gente, que 3D. maravilha. Podia fazer isso na impressora 3D, por exemplo. Ia facilitar muito. Exatamente. Hoje, se eu tivesse, na época, inteligência artificial, e se eu tivesse já a impressora 3D, que eu utilizo, né, que a gente utiliza bastante, eu tinha feito isso aqui bem mais rápido, bem mais rapidamente, bem mais fácil, mas no momento, foi o que a gente conseguiu, né, e muito legal ter conseguido fazer isso aí. Me diga uma coisa assim, também de cunho mais pessoal. Quais são as grandes lições de persistência? E a associação, tudo bem, já fala um bocado de criatividade, mas esses 2 pontos importantes, né? Persistência e usar a criatividade em busca de uma solução. Como foi vivenciar tudo isso? Perfeito. Essa pergunta é maravilhosa, porque a gente tem que pensar na questão da persistência. A gente enfrenta muitos desafios de ordem financeira, né, desafios em relação ao trabalho exaustivo mesmo que a gente tem em laboratório, né? Tinha dias que eu chegava muito cedo no laboratório e saía muito tarde, né? Eu fechava o laboratório, por Já exemplo, passei né? por situações assim, situações- fatal dentro de laboratório, na Exatamente. época do mestrado. Meu Deus do céu, Exatamente. que loucura. Então, é aquela coisa, né? É algo que a gente tem que buscar essa persistência, que não é fácil, né? E quando você já vê o produto assim, é um produto que é mais simples, mas o que vem por trás, todo o conhecimento, né? Tudo que a gente já passou e o que a gente conseguiu fazer para facilitar a vida, né, do pesquisador que trabalha aí nessa área específica, né? Tanto é que a gente usa isso aqui no PIN, Soraya, com os alunos da gente, né, e Soraya, eles usam para fazer essa coleta, né, dessa separação das células mononucleares até hoje. Não é? Mas deve ser assim uma maravilha ensinar junto com Soraya, né? Ah, ótimo, Soraya, maravilhosa, né? Mas eu sou fã. Eu também. Sou fã. É minha Poxa, gente. parceira aí de invenção e engraçado que a minha mente, né, tá conversando sobre a mente altamente inquieta. Quieta, graças a Deus. E aí ela topa essas loucuras que a gente tem, né? E é muito legal. Soraya, uma vez, a gente estava falando sobre o equipamento. E ela estava me contando que ela chegou em sua casa e tinha uma área de música, de não sei o quê. E você, Soraya, se a gente fizer assim, se a gente fizer assim. Ela, o quê, Paulo? Aí vocês elaboraram. Né? Exato, Eu acho muito, muito fantástico ter assim, um braço direito mesmo no nosso dia a dia, né? Somando forças, porque ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Me diz, para que fique fácil também para quem nos assiste, quais são as habilidades inatas de um inventor? E se por acaso não tiver já essas habilidades desenvolvidas, a possibilidade de desenvolvê-las para tornar-se um inventor.
Eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas que vão auxiliar, né? Aí você falou da inteligência artificial, por exemplo. Hoje eu tenho trabalhado bastante com inteligência artificial, gosto, tenho essa curiosidade para testar. Essa inteligência artificial faz isso, essa outra faz aquilo, sai uma nova. Eu tenho essa curiosidade para ir testando, né? E como uma ferramenta, eu acho que é muito valiosa, porque algo que eu te digo com segurança, que eu demoraria anos, sei lá, para conseguir concretizar, agora com a inteligência artificial ali te ajudando como uma ferramenta, você consegue fazer isso de forma Muito muito rápida, mais né? rápida. Porque o próprio mecanismo lá, por exemplo, alguns chatbots como ChatGPT, o Grok lá, né, do X, do Elon Musk, né? Então, algumas ferramentas que a gente tem disponível, tem muitas outras, né? Mas falando das mais conhecidas. Então, para a academia, é maravilhoso. Eu vejo isso sem preconceito algum. Que eu acho que a gente tem que ter essa visão do olhar para frente. E ampla também, né? Exato. E o que a gente tem avançado de forma assim, exponencial é incrível, né? Porque você tem um problema, você coloca lá qual é o seu problema, a inteligência artificial vai te dar possíveis soluções, você vai trabalhando junto com a inteligência artificial. Então, eu já tenho até para pensar em alguma pesquisa nova, como é que eu posso realizar, o que é que eu posso fazer de metodologia, eu tenho usado bastante inteligência artificial. E tem uma coisa interessante também em relação a usar a IA, porque não é usar a IA por usar. Se você não tiver um conhecimento de base, você não sabe nem observar, Exato, ter a exato. visão crítica daquilo que ela lhe traz. Porque uma coisa muito interessante na IA é que ela escreve muito bem. Exato. Que é um modelo de linguagem, né? Pois é. Então a gente tem que oferecer ali ferramentas para que a gente tenha nossas respostas mais efetivas. Então, dar o contexto daquela situação, né? E construindo, né? E Todo construindo, todo exato. progresso durante a IA que você, enfim, Isso. gostar mais de É. utilizar. Eu Uhum. falo de como se fosse esquentar a inteligência artificial, Isso, né, na isso. construção de um conhecimento. Exato. Eu Então é isso, eu vejo como uma ferramenta. Eu é, acho que aquela fase assim, inicial do preconceito, né, ver assim como, não, eu vejo como uma ferramenta importante aí que está auxiliando demais a gente e a ciência ela tá explodindo assim de informações que a sim, gente tem, que a mente humana tem suas com limitações, né? Mesmo certeza. equipes grandes não conseguem calcular, computar, né, tudo que a inteligência artificial é capaz de Sim, fazer. pois é. A gente vai chegar, assim, nos nossos finalmentes. Conversa boa, a gente nem sente É nada, eu verdade. ainda ficava aqui, ó, mais horas. Mas, eu vou fazer uma pergunta para a gente já caminhar para o encerramento. Ela é básica, né. Quais são na verdade, vou fazer 2 perguntas. Quais são os maiores entraves para os inventores Uhum, aqui no Brasil? E como desenvolver, ou não é nem como desenvolver, tá, quais os maiores entraves, uhum. né, os maiores desafios, e qual a habilidade primordial, habilidade e competência, para conseguir vencer esses desafios? Porque com certeza tem alguém que vai se interessar pela área. Com certeza. Acho que é isso, né? Você vai conseguir, através do que você vai desenvolver de inovação, né, passar aquele conhecimento, extrapolar ali, né, sair da universidade, extravasar aquele muro e conseguir levar para a sociedade se beneficiar daquele invento. Então, eu acho que a gente tem muitos entraves, né, no nosso país. Ele muitas vezes é muito cruel com o pesquisador, né? A gente sofre para conseguir financiamento, o fomento, às vezes, é muito complicado. Ia perguntar até isso, eu esqueci. Sim, exato. Então, tem essa parte financeira que ela é importantíssima, né? Então, o pesquisador eh, acaba tendo que fazer outras coisas para ter uma fonte de renda. Ele não pode viver só da pesquisa. Raro isso, né? A gente tem que É ter verdade. outras fontes. Então, como é que a gente se dedica tanto assim,
né? Então, o que é diferente em países desenvolvidos, que estimula demais a pesquisa e inovação, que é por isso que são desenvolvidos. É isso, educação, pesquisa, inovação, é isso que leva o desenvolvimento de um país, e que a gente não vê aqui, né? Vê muito pouco, na verdade. E tem esse entrave financeiro, e tem a questão também do da curiosidade, né? Você tem ali um problema, você é curioso para tentar resolver aquilo, e aí você vai, de alguma forma, inventar algo que vai, não digo, vai solucionar um problema, Sim. pode nem solucionar, mas pode melhorar aquela situação, né? Pode levar a mais facilidade, pode diminuir o tempo que você tinha antes para fazer, né? Para um método. Então, eu acho que tem esses entraves todos, e a principal questão que você vai, né, tem todo esse processo, né, da pesquisa até o desenvolvimento do produto, a patente, né? Veja, o pedido foi em 2016, né? Não acredito. 2016. A concessão só foi, se eu não me engano, em 2024, exato. Meu Deus! O registro em 2018 e concessão em 2024. Então, veja Quer dizer, quanto tempo demorou. que né? no momento em que vocês descobriram, o momento em que os documentos patenteados saíram, Exato. esses anos Exato. todos, Do depósito que já tinha isso aqui, já, né? Prontinho, o eu não depósito da fazia patente já estava ideia pronto. disso. Imagine, todos esses anos, e aí falta isso, né? Falta esse, vamos dizer, vamos chamar de acolhimento, né? Acolher o pesquisador, ajudar o pesquisador em relação à produção daquilo, né? Nesse contato com o mercado. Que tudo bem, ótimo, a gente conseguiu desenvolver um bom produto, né? Vai resolver ali determinado problema, mas a gente precisa extrapolar isso para o mercado. Então, esse contato, né, para sair da academia para o mercado, isso aqui no Brasil ainda está muito O no estabelecimento início, dessa não é bem ponte, né? essa ponte, Eu exato. vejo assim em países bastante desenvolvidos o quanto que é fácil o intercâmbio, né, a conversa entre empresas e cientistas, empresas Exato, exato, particulares exato. e cientistas. Já tem essa visão mais ampla, né, de mercado mesmo, Completamente de amplificada. startups, né? Isso já está muito Não, isso não é de concretizado, agora. enraizado no Isso é Brasil. desde sempre. Exato. Agora só está mais expandido ainda. E quem né? puder, né, o pesquisador que puder ter essas parcerias, né, com instituições externas, né, de outros países, é importante também, eu acho que facilita também. Mas a gente tem que pensar nisso aqui no nosso Pois país. é. Eu vou pedir para que você deixe informação de contato, porque quem sabe, né? Você aí, ó, que está nos escutando do outro lado, se interessou pelo produto aqui patenteado, pelo através da UFES, né? No PIN, professor Paulo Cirino, professora Soraya Trindade. E olha que benefício maravilhoso pode ser feito e amplificado para um número muito maior de pesquisadores ao longo do nosso país e do mundo também, né? Com certeza. Tá vendo? Então deixa seu telefone, não sei se telefone seria o caso, O e-mail, né? O e-mail, tem um Deixa um institucional, contato. pronto, tem o institucional da UFES, né, que é paulofilho@ufes.br, e tem o pessoal que é pauloccfilho@gmail.com. Quer repetir? É paulocfilho@gmail.com e paulofilho@ufes.br. Pronto. Então, aqui agora já está com o endereço certo, né? Exato. Pois é, que prazer gigante. Igualmente. É sempre ótima a conversa, né, Milene, com você. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Não tem. E é um assunto que super me interessa também, né? Adoro saber as nuances. E eu gosto de saber também, uma coisa que é bem inerente à minha pessoa, eu gosto de saber da história. Sim. Como que chegou lá, né? E gosto também de saber das emoções ao longo do caminho. E são muitas, né? São muitas emoções. Mas é isso. Ó, deixa eu pegar nosso mega. Você que gosta de
de inovação. Tem 2 produtos aqui excelentes. Esse eu vou te explicar mais. Presente lindíssimo da Guilherme Café, Obrigado. tá bom? Produtos de alta performance, muita tecnologia e inovação associada. E eu adoro os tablets deles. Olha que maravilha. Aqui você tem por pastilha, por tablete, Olha, a concentração ideal de flúor para fazer sua higienização bucal. muito bom. Fantástico, né? Imagina É. você viajar, você Oh. coloca isso ali com tranquilidade ali na bolsa. Se não tiver escova de dente na hora, mas quiser higienizar, Sim. é uma maravilha o sabor disso na boca. Você mastiga, você pode usar a ação mecânica da língua também, se não tiver uma escova de maneira acessível, mas você higieniza, cospe e tal direitinho. Eu adoro isso daí. E outra, não incorre na possibilidade de fazer uma utilização, principalmente se for criança, né? Excessiva da quantidade de flúor. Que nem todo mundo Maravilha. obedece a É, quantidade certinha com certeza. de pasta, né, fluoretada que deve ser colocada na escova. Então aí você não tem para onde correr, porque tá a dose certinha por cada tablete. Não é massa? Excelente. E aqui já partiu de uma inovação, né? Uau! Inovação, tá doido, fiquei empolgada, ó. Quer ver outra coisa que eu adoro? Eu sou um fã do fio dental da Anil, mas fã. Eu adoro isso aqui. Não sai da minha... Olha que maravilha, até a embalagem deles é maravilhosa. Até você que é periodontista. Sim, sim. Ah, Deus do céu, isso aqui eu sou muito fã. Eu acho Legal, bonitinho, viu? parece um casulo, né? É isso aí, adoro tudo. Adoro a embalagem, Muito adoro a qualidade dos produtos, adoro a minúcia, adoro os anos de pesquisa dedicados na formulação desses produtos. São sustentáveis, são eco-friendly. Para mim é tão fácil falar da Nil, porque eu acredito em tudo que eu estou falando, né? E li tudo deles, eles têm um catatal de coisas assim na época que eu estava lendo tudo para conhecer mais profundamente os produtos. E, gente, você não tem noção da quantidade de ciência e tecnologia dos anos de estudos até hoje dedicados na formulação de cada produto. É maravilhoso. Periodontista aí. Não tem como viver sem a Anitta e tal. Obrigado. Viu? É isso, gente. Conversamos um bocado aqui. Um assunto bem específico para quem gosta de ciência, né? Mas de muita valia. E que se é uma empresa valiosa e estiver nos assistindo, que maravilha se eu conseguir ter feito essa ponte. Adoro criar pontes, adoro criar essas conexões, essas relações de contato e viabilizar da melhor forma possível a vida das pessoas, né? Porque através da comunicação a gente consegue isso também. Então, até o próximo domingo. Foi um prazer enorme estar com todos vocês e, de novo, um prazer enorme estar contigo aqui. Igualmente, eu que agradeço o convite, é uma honra. Até a próxima. Tchau, minha gente.